Para quem não me conhece, eu sou a Niara e eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Sofia de 9 anos, de 8 anos, e o Miguel de 4. E em alguns momentos da vida deles, eu vejo sinais deles me pedindo autonomia. Em algumas das vezes eu não vi esses sinais por, por decidir não ver. Porque eu sabia que se eu me dedicasse àquilo, a dar essa oportunidade dele experimentar fazer isso sozinho, isso iria me demandar tempo, iria me demandar uma dedicação maior para acompanhar nesse momento. E aí isso acaba que a gente deixa de lado por um tempo, justamente pensando assim, nossa, mais uma dor de cabeça ou mais algo que eu tenho que gerenciar no meu dia a dia, né? E eu vou dar alguns exemplos de coisas que pode ser que você esteja enfrentando aí nesse momento, né? Um exemplo é bebezinhos, né? Quando nossos filhos são bebês, né? Quando eles estão ali no comecinho, quando eles estão mamando. A Sofia, ela mamou até os 11 meses. E quando ela começou a comer, já comecei a introduzir a alimentação para ela, o almoço, a jantinha, as frutinhas. E ela foi deixando de pedir o peito, né, o mamar no peito, porque ela gostava do gosto da comida ali, mas no entanto, coincidentemente, quando ela começou a introdução alimentar foi quando eu também voltei a trabalhar. Nessa época eu ainda trabalhava no mundo corporativo e eu tinha a minha demanda aí de trabalho, 8 horas por dia, né, fora de casa. E aí eu percebi uma mudança de comportamento interessante. Ela passou a acordar à noite, coisa que ela não fazia até então, e sempre pedindo peito, né? E aí quando foi ali com uns 11 meses, eu estava numa situação em que ela acordava de hora em hora, eu punha ela no peito, ela mamava ali 15 minutos, 20 minutos, voltava a dormir, colocava ela no berço e dali a pouquinho ela vinha, acordava e ficava de novo pendurada no peito. A minha ideia do que eu percebi ali daquele movimento dela é que ela tinha percebido que à noite ela me tinha com maior facilidade. Então, às vezes ela acordava por algum motivo, via que eu não estava ali perto, chorava, eu pegava, bom. E aí, nesse contexto, chegava no outro dia, eu tinha que acordar cedo para trabalhar, eu estava um caco. E como durante o dia ela já estava passando bem, sem o peito, ela não me pedia o peito, ela já alimentava adequadamente, eu resolvi desmamar a Sofia. Então, com 11 meses, quase para completar aí um ano, eu desmamei a Sofia. E o mais interessante é que a Sofia, desde então, ela nunca mais foi muito de leite. Até hoje ela não é muito de tomar leite, ela não é adepta ao leite, né? A mamadeira, por exemplo. Já o Miguel foi ao contrário. O Miguel, com 9 meses, ele é que me desmamou, ele é que não quis mais saber do meu peito. Ele começou a brincar, começou a morder, sabe? Não chegava para pedir, não me pedia o peito. Às vezes era eu que chegava lá e oferecia, porque eu achava ruim dele não estar querendo meu peito. E eu queria que pelo menos ele mamasse ali, pelo menos até os 11 meses, um ano também, que é o tempo que eu, Niara, eu entendo que é um tempo bacana de amamentação. Não que eu seja contra as regras da OMS de amamentação, livre demanda, não, nada disso. Mas para o meu contexto, para a forma como os meus filhos são, como eles interagem com as coisas, como eu acredito que era um tempo adequado. Eu entendo que um ano é um tempo adequado, que depois de um ano ele já pode experimentar viver sem o peito. Ele pode já experimentar a alimentação sem ter a necessidade, a obrigação de ter o leite materno ali como sendo uma das fontes principais ali, ou uma das fontes ali alimentar, né? Mas aí ele me desmamou com 9 meses, né? E esse é um dos sinais, tá aí um dos primeiros sinais que talvez o seu filho está querendo um pouco dessa autonomia. Porque se eu tivesse insistido nesse momento, talvez o Miguel teria ficado ali mais um tempo, ele começou a me morder, em alguns momentos eu poderia ficar nervosa com ele, aí ele entender que não era para ele morder mais, e pode ser que ele continuasse ali no processo de mamar por mais um tempo. Mas não, eu deixei as coisas acontecer naturalmente e simplesmente ele não pediu mais. Ele simplesmente não chegava mais, não baixava minha blusa, não queria mais, né? E eu respeitei.
E foi aí que eu percebi, nessa época mesmo, que alguns sinais acontecem, né? E como eu fiquei alerta para essa questão, algumas outras demandas começaram a perceber e eu comecei a observar até mesmo a Sofia, que nessa época ela já estava aí quase que com 5 anos de idade. E eu levava ela na escola, eu entrava com ela na escola, entregava ela na portinha da sala dela para a professora dela e um dia ela me pediu para entrar sozinha na escola. Isso ela não tinha nem completado 5 anos, né? Aí eu falei para ela assim, tá bom, filha, eu deixo você entrar sozinha, vamos fazer o seguinte, a mamãe para o carro, eu levo você até na porta da escola e da porta da escola para dentro você vai sozinha, pode ser sim? Aí ela concordou e assim nós fizemos. Levei ela até no portão, na porta lá de entrada da escola, e ela, tchau mamãe, me deu um beijo e tal, falei tchau filha, mamãe te busca mais tarde, e ela entrou para a escola. É óbvio que eu não deixei ela ir sozinha, ainda mais nesse primeiro dia, mas ela foi e eu deixei ela pegar um espaço maior para não correr risco dela me ver e eu fui acompanhando ela devagar, com o olhar, sem que ela pudesse me ver, até ela chegar na porta da escola, lá da salinha dela, né, com a professora. Ela entrou para dentro e eu fui embora. Chegou no outro dia, ela também me fez o mesmo pedido, né, de entrar sozinha na escola. E aí, da mesma forma, levei ela até na porta da escola e aí eu percebi que ela começou a olhar para trás. Ela foi andando e começou a olhar para trás para ver se estava me vendo ali, olhar ela ou não indo para a escola, né? Bom, e o processo começou e na hora que eu fui buscá-la, eu avisei para a professora que alguns dias provavelmente ela ia chegar sozinha ali na sala, que era porque ela que estava pedindo e eu ia deixar isso ser conduzido dessa forma, né? Pedir para a professora ficar um pouco mais atenta na hora que ela estivesse chegando e também, antes disso, eu conversei lá com o cara lá da entrada da escola, né? Que eu dava um sinalzinho para ele também ficar de olho caso ela saísse do meu radar. Então, armei todo um esquema, né? Pra gente ter um pouco mais de segurança e seguir com essa estratégia de deixá-la entrar sozinha. E aí eu passei a perguntar todos os dias. Chegava lá na porta, eu estacionava o carro e falava assim, você quer que a mamãe entre com você ou você quer entrar sozinha? E aí ela decidia. E algumas vezes ela pediu novamente para entrar com ela. E em outros momentos ela continuou entrando sozinha. E isso fluiu e flui até hoje, por incrível que pareça, né? E nessa mesma época, inclusive, uma mãe de um coleguinha dela da escola chegou a me ligar, né? Me falando que eu não deveria ter essa atitude, porque a gente não pode confiar nos outros pais, né? Que às vezes um outro pai podia pegar nosso filho ali no meio do caminho e fazer um terrorismo danado, né? E eu entendi, falei para ela que sim, que eu entendi a preocupação dela, mas que eu entendo que como é ela que me pediu, como é a Sofia que me pediu para entrar sozinha, eu entendo que ela entende que ela já dá conta e eu preciso confiar. E não é porque ela entende que ela vai dar conta que a gente tem que falar sim para ela, não. A gente fala sim com zelo, com cuidado, né? Que é o que eu fui falando aqui. Eu conversei com a escola, eu falei com o porteiro que ficava na porta, falei com a professora e fui olhando ela até lá e fui fazendo dessa forma e fluiu muito bem, né? Mas observem que você falar o sim para um movimento do seu filho pedindo autonomia, isso te exige uma dedicação, né? Principalmente no começo. Mas depois isso te traz também um certo alívio, porque depois que ela já pegou o jeito, depois que ela já estava maiorzinha, por exemplo, hoje ela já está com 8 anos, eu não fico mais esperando, vendo ela entrar até ela chegar até na porta da sala dela. Hoje eu já deixo ela na porta da escola e ela entra sozinha. Então aqui eu já tenho um ganho de tempo, otimização de tempo hoje comigo, né? E o engraçado é que o Miguel também, o ano passado, né, quando ele estava indo já com a escolinha com mais frequência, ele também chegou a pedir algumas vezes para entrar sozinho na escola. E o que eu achei mais interessante é que a escola era nova, ele tinha mudado de escola naquele ano, ele não tinha nem um mês que ele estava frequentando essa escola nova e ele me pediu para entrar sozinho.
E eu ainda perguntei para ele, mas filho, você sabe chegar na sua salinha? Porque a sala dele era outro caminho diferente da sala da Sofia. Então, quando a gente entrava na escola, a Sofia virava para um lado para ir para a sala para lá, e eu ia com o Miguel para o outro lado na salinha dele, né? E ele, não, mamãe, eu sei ir, eu sei ir. E foi assim, e eu fiz da mesma forma, né? Falei, então tá bom, pode ir. Ele é mais desconfiado que a Sofia, ele ficou olhando muito para trás para ver se eu realmente tinha deixado ele ir sozinho, né? E deu tudo certo. E também ele ficava, eu passei a fazer o mesmo procedimento. Conversei também lá na escola, conversei com a professora, falei com a pessoa que fica lá na portaria e e também fui acompanhando de longe, e aí veio a pandemia e ele não frequentou mais a escola, né, presencialmente. Mas aí o que eu quero dizer, por exemplo, nesse exemplo, né, da escola, me exigiu tempo, me exigiu dedicação, né, me exigiu mais tempo ali na escola, observando, olhando, conversando com as pessoas, para que eu pudesse realmente dizer sim para esse pedido deles de querer fazer esse algo sozinho. O alerta que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a gente não percebe isso, ou não dá atenção para isso, ou fala assim, não filho, deixa a mamãe te levar que é mais rápido, porque eu tenho que ir para voltar, porque eu tenho uma reunião no trabalho, porque eu tenho um cliente para atender, e às vezes a gente atropela esses desejos dos nossos filhos justamente por conta da quantidade de coisas que a gente tem que fazer ali naquele dia a dia, e não é o momento para a gente talvez demandar tempo para isso, né? É igual desfraldar, tirar a fraldinha do dia, por exemplo. É algo que dá trabalho. Tirar a fraldinha do dia dá trabalho. Mas, gente, que bênção que é depois que eles começam a ir no banheiro sozinhos, que eles já começam a fazer o xixi sozinho, quando eles já estão lá com 5 aninhos, o meu filho de 5 anos, ele já quer se limpar sozinho quando ele faz cocô, né? Então a gente já está nesse movimento, e eu te falo que ele me pediu isso antes. Ele me pediu esse antes. O sinal que ele me deu de que ele queria essa autonomia de se limpar sozinho foi antes. Só que na época, quando ele começou a dar os primeiros sinais, eu falei, eu não topei. Eu não topei, que estava naquele movimento da pandemia, aquela confusão toda, aquele ajuste interno, né? Em casa, com as demandas e tudo mais. Então eu não topei e falei, não, deixa a mamãe continuar te limpando, depois a mamãe te ensina direitinho como é que faz, né? Hoje não, hoje nós já estamos no movimento dele se limpar sozinho. Porque hoje eu já consigo já dedicar para isso. Porque logo, logo também ele já vai estar igual a Sofia. Já é algo a menos. Já é uma atividade a menos que eu tenho que fazer, que me preocupar, ou que eu precise me dedicar com ele, que é o limpar na hora que ele faz cocô, né? A Sofia, por exemplo, agora ela gosta muito de cozinhar. Ela adora cozinhar, ela adora ver aqueles programas de Masterchef, ela gosta de pegar receitas, e agora como ela já está lendo muito bem, ela gosta de pegar receitas na internet para cozinhar, e ela pede isso. E como dizer sim numa situação dessa? Filha, pode fazer e você abandonar a criança ali na cozinha? Não, porque cozinha é perigoso. Então também te demanda o quê? Demanda você estar ali, ensinando, acompanhando, explicando o que é perigoso, o que não é, como fazer e tal, tudo mais, e deixar ela fazer com supervisão. Isso eu te falo, fazer com supervisão. No clube também, né? Às vezes a gente tá ali no clube, eu frequento muito um clube aqui na minha cidade que tem uns escorregador aquático, tem escorregadores pequenos, médios, algum que dá umas reviravoltas, umas viradinhas, né? Infantis, nada de tão estrondoso. Mas tem alguns que são mais altos e outros que são mais tranquilos a descida, né? E às vezes eles querem ir no que a descida é um pouco mais íngreme, e tudo bem, é um desafio que ele topa ir lá e seguir e ver se ele dá conta, né? E aí é questão de ver para sua idade. Vamos perguntar para o guardinha ali se é para sua idade, se você pode. Você fica lá embaixo para olhar, né? Quer nadar no fundo, quer mergulhar ali pertinho, ele já faz natação e ele entende que ele dá conta de dar um pulo ali na piscina no fundo. Não dizer não quando você não tem a disponibilidade de estar acompanhando, ok. Mas se você está ali, por que não dizer sim para ele entender que sim, com supervisão ele pode. A mamãe está aqui, eu estou te vendo, então você pode pular.
mas sozinho ainda não, porque você ainda precisa de se desenvolver um pouco mais na natação, você precisa girar melhor o braço, bater mais as perninhas, entendeu? É perigoso alguém vir pular em cima de você e você se machucar, então tem que ter alguém te olhando. Mas como a mamãe tá aqui, pode pular que eu tô te olhando, né? E aí vem essas demandas e é sobre isso que eu queria muito falar no dia de hoje, né? Sobre esses pedidos de autonomia. E isso está muito vinculado justamente a esses primeiros sinais que a criança dá, que é referente à amamentação, né? Onde o desfraude e até mesmo você retardar muito, se os seus filhos estão dando sinais de que ele não quer mais a fralda, como que você sabe se o seu filho já tem condições, né? Se ele já entende neurologicamente, até fisicamente, se ele já consegue, por exemplo, segurar os esfínteres ali e não fazer xixi na roupa e falar que quer fazer xixi para ir no banheiro. Um sinal bacana que você vê que neurologicamente ele já consegue fazer esse avanço, né, de autonomia, é se ele sobe a escada um pezinho de cada vez. Porque geralmente a criança sobe com um pezinho, vem com o outro, depois vai para o outro degrau, ele vai fazendo assim, né? Com os pezinhos. Então, se ele já consegue, na cabecinha dele, ele já entende que subir a escada, ele consegue fazer esse movimento com o pezinho, é sinal de que ele já tem informação, ele já tem maturidade cognitiva para entender, opa, quero fazer xixi, opa, eu consigo segurar um pouquinho e vou ao banheiro, né? Onde eu vou fazer xixi? E a fraldinha seca na hora que ele acorda, por exemplo, você colocar ele para dormir, já ensinar para ele a fazer xixi antes de dormir e ele começar a acordar com a fraldinha seca. Então, são questões, né, que demanda nosso tempo? Sim, demanda tempo, mas que vale muito a pena, às vezes, a gente investir, porque lá na frente isso vem um ganho maior, né? Por exemplo, a Sofia tem dia que o Miguel pede mamar, né? O Miguel gosta, ele me desmamou, mas ele gosta de tomar o leitinho dele, principalmente à noite antes de dormir, né? E às vezes ele tá ali já quase até dormindo e ele fala que quer mamar. E a Sofia, com a vontade, por exemplo, de fazer, né, de querer fazer, de gostar, fala assim, deixa que eu faço para você, né? Então ela já sabe, por exemplo, pegar o leitinho, colocar o leitinho no copinho, ela já sabe pegar a panelinha, ela já sabe como ligar o fogo, ela sabe a distância que ela tem que ficar no fogo, sabe? Ela já faz esses movimentos, mas mesmo sendo no fogão, quando ela vai fazer no fogão, eu desço junto com ela, mas eu deixo ela fazer. Eu não ponho a mão. É igual quebrar ovo, né? Quebrar ovo para fazer um omelete, ou quebrar ovo para fazer um bolo, medidas para fazer, quanto de farinha que vai uma chávena, uma xícara. Eu até comprei os medidores, né? Para facilitar, para ela começar, porque é algo que vale a pena. Se eu vejo que ela gosta, por que não? Sabe? Tá certo que ela ainda tem só 8 anos, mas ela tem vontade, Não sou eu que estou obrigando ela a aprender a cozinhar para ela poder fazer o almoço para mim. Não, é ela que está me pedindo esse movimento, ela está me pedindo esse movimento de aprender, né? E que com certeza ela aprendendo, lá na frente, num sábado e num domingo, ela vai poder fazer um arroz para mim. Enquanto ela está fazendo um arroz ali para mim, por exemplo, eu posso estar fazendo uma outra atividade, né? Então, eu queria chamar a atenção justamente para esses sinais, né? Sinais de autonomia, o desfraude, a amamentação, o ir sozinho, né? O andar sozinho. Eu moro num condomínio e a rua, no condomínio, o fluxo é muito mais controlado, né? E então as minhas crianças acabam que eles têm a liberdade que eu tive na minha época de brincar na rua, brincar na porta de casa, né? Então eles brincam na porta de casa ali e o Miguel, com 4 anos, ele pediu para andar, de tirar a rodinha da bicicleta dele, né? E meu marido, num primeiro momento, ele foi meio resistente porque a Sofia aprendeu com 6 anos, a Sofia pediu para andar sem rodinha mais velha, né, com 6 anos, e aí ele entendeu que o Miguel, com 4, ele estava pedindo porque ele via a Sofia andar sem rodinha, mas que o Miguel ainda não tinha equilíbrio, não ia conseguir aprender a andar de bicicleta e tal, tudo mais, né. E ele aprendeu.
ele exigiu um pouco mais, entende? De dedicação dele, exigiu um pouco mais. Enquanto a Sofia ali em 2, 3 horas ele conseguiu ensinar ela o equilíbrio na bicicleta para andar, já o Miguel foi uns 2 dias, sabe? Ele precisou dedicar aí 2, 3 horas durante uns 2, 3 dias, mas aprendeu a andar de bicicleta, né? E aí, às vezes a gente tá ali na porta e ele fala assim, ô mamãe, deixa eu ir sozinho, só até subir a minha rua, que subir na minha rua, chega lá no finalzinho, ela termina e ele dá um balãozinho e volta, né? Aí eu falo, tudo bem, pode ir sozinho, só anda na beiradinha e naquela esquininha ali onde tem aquela outra rua lá, você para, olha pro lado, vê se não vem nenhum carro, né? E aí ele vai, e eu vou acompanhando ele no olhar. Subir em árvores. Subir em árvores, gente. Eu sempre subi em árvores, né? E as minhas crianças sobem em árvores. Sobe. Eu tenho um pé de jabuticaba na minha casa, a Sofia sobe, o Miguel sobe. E eu já vi, até mesmo aqui onde eu moro, que tem muitas árvores ali no clube aqui, quase em frente à minha casa, aqui no condomínio, e eu já vi vários mamães, papais ali, os filhos pedindo para subir na árvore, não deixa, né? Não deixa subir, com medo de machucar, e tudo bem, é um cuidado. Eu quero dizer assim que é um cuidado, mas a gente tem que tomar cuidado para ver se esse cuidado demais que a gente está tendo, a gente não está cortando asas, entende? Cortando asas. Você pode explicar para ele como subir. Você pode falar assim, filho, você quer subir? Então vem cá que o papai vai te ensinar ou a mamãe vai te ensinar nessa árvore aqui que é um pouquinho mais baixinha. Ó, então você põe o pezinho aqui, você vai segurando aqui, você só solta a mãozinha depois que o seu pé tá firme e vai ensinando para ele como fazer o movimento de subir, de descer, de estar ali em cima, até onde você entende que é bacana ele subir, porque dali, por exemplo, se ele vir a cair ou se ele desequilibrar alguma coisa assim, pode ser que ele não se machuque, né? Então, são esses detalhes, são pequenos detalhes de como fazer as coisas que faz com que ele se desenvolva nessa autonomia de uma forma sadia, de uma forma assertiva, e quanto mais você conseguir dedicar, quanto mais você realmente preparar para esse momento para ele e supervisionar, mais rapidamente ele vai se desenvolver ali e mais rapidamente também você vai ter ali um fôlego maior nessas questões, né? Fazer tarefas, fazer as provas online sozinha. A Sofia no ano passado, por exemplo, ela ainda não dominava computador, até então ela não tinha tido contato com o computador, só com tablet, né, com celular, mas com o computador em si, o ligar, desligar, a tecla, não. Então, nas primeiras provas online, com as primeiras vezes que ela entrou na aula, eu entrava com ela, mas sempre entrando e ensinando, ó, você aperta aqui, não desliga de uma vez aqui e tal, tudo mais. Quando chegou no segundo semestre, ela quis fazer tudo sozinha. Então ela quis, não mamãe, não precisa entrar na prova, eu sei entrar sozinha. Falei, então tá bom, então entra sozinha. Não mamãe, não precisa estar aqui comigo, qualquer problema, qualquer dificuldade eu te chamo, né? E muitas das vezes, em alguns momentos, quando o seu filho pede esse momento de autonomia e você diz não para ele, pode ser que ele acate. Mas pode ser também que em outras vezes ele vai insistir e pode ser que ele fique até nervoso ao perceber que você está fazendo por ele. Uma outra coisa, comer sozinho. A criança comer sozinho, ela vai te dar um pouco mais de trabalho? Vai, porque ela vai fazer muita bagunça. Até ela entender, até ela começar a desenvolver a coordenação da mãozinha, de pegar a colher, de levar a colher até a boca, de não deixar cair. Então, tudo isso vai demandar um pouco mais de tempo na limpeza e tudo mais, né? Não vou se orientar na roupa, que vai cair na roupa, vai cair no chão, vai cair, com certeza vai. Mas com você ali, dedicando um pouquinho, explicando, e ele vai passar a comer. Ele vai comer sozinho e ele vai, de repente, já é um trabalho a menos que você tem, que é estar ali supervisionando, né? Os meus filhos, por exemplo, quando eles já começam a pedir a comer sozinho, eu comprei aquelas mesinhas de plástico pequenininha, com aquelas cadeirinhas coloridinhas, que em qualquer desses lugares, até na internet você compra. Então eu coloco eles sentados ali com um pratinho que não é de vidro, com a colherzinha, um copinho com tampinha para não acontecer do suco cair no chão e tudo mais, e
deixa eles comerem sozinhos, entende? Deixa eles fazer como eles quiserem. Já é um tempo também que você ganha ali naquela demanda, né? Então, comer sozinho é bacana, andar sozinho, tomar banho sozinho, escovar os dentes sozinhos, sabe? São coisas que você pode fazer numa supervisão. Por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, o banho do sábado era o banho da faxina. Então, de segunda a sexta, a gente tomava banho sozinho. Tudo era sozinho, lavava cabelo sozinho, tomava todo banho. No sábado era a minha mãe que nos dava banho. Então era o dia que ela cortava a unha, era o dia que ela passava o cotonete no ouvido da gente, era o dia que a gente tomava aquele banho da faxina mesmo, né? Então é uma alternativa também, por exemplo. Se eles querem começar a tomar banho sozinhos, se eles querem começar a escovar os dentes sozinhos, pelo menos a escovação da noite você dá ali uma ajudada, escova lá embaixo, mostra como passar o fio dental. Então, eu acho que exige um pouco mais de dedicação da gente, exige, mas conforme eles vão conquistando essa autonomia com a sua dedicação ali num primeiro momento, vem um desafogo, você começa a experimentar um pouco de desafogo no seu dia a dia. E é sobre isso que eu queria falar com vocês no dia de hoje, né, nessa live dessa semana. Porque a semana passada foi uma semana que muito me foi solicitado de autonomia, principalmente pelo Miguel, que está passando aí, chegando nos 5 anos. Ele, por exemplo, ele está aprendendo a escrever o nome dele na escola, né? E aí, em alguns momentos ele pega ali a folhinha, né? E ele tem que escrever olhando numa fichinha. Então ele vê na fichinha lá o nome dele, ele pega no lápis e vai fazendo. E aí, em alguns momentos, ele faz o rabisco dele lá e ele compara, porque ele não é bobo nem nada, ele compara e ele percebe que não tá igual, né? E aí ele vai e pede ajuda, né? E aí na hora que ele pede ajuda, eu fui pegando na mãozinha dele, mostrando como fazer. E fui falando, né? Por exemplo, o M, ó, sobe, desce. Aí o I, ó, um pauzinho, desce, ó o G, faz uma voltinha e quebra, né? E fui fazendo isso com ele. E aí quando foi no final da semana passada, ele foi no momento de escrever lá o nominho dele, eu já fui pegando na mãozinha dele no lápis para escrever. E aí ele, não, mamãe, eu já consigo fazer sozinho. Eu já consigo fazer sozinho. Aí ele foi lá e fez. E ele ficou um pouco nervoso de eu pegar na mãozinha dele para fazer, né? A Maria de Fátima tá falando aqui, né, que ela tem uma amiga que tem um filho na idade da filha dela e que fica pedindo pro filho tomar banho. Ela falou pra mim que isso estressa muito ela. Estressa mesmo, mas eu acho que vale a pena sim se dedicar, né? Se dedicar a entender que é possível, que a gente vai se dedicar um pouquinho e que aí outro comentário que ela colocou aqui é que a filha dela, a própria Maria de Fátima, tem 12 anos e só quer saber de ficar no celular e não quer fazer nada que eu peço. Até as tarefas de casa ela deixa acumular. É muita briga aqui em casa. Então, Maria de Fátima, sabe o que acontece? O que eu percebo muito, assim, principalmente com essa pré-adolescência, ela que está com 12 anos, pode ser que lá atrás, quando ela era um pouco menorzinha, talvez não sei se é o seu caso, mas o que eu percebo, né, de outras situações muito similares com a que você está trazendo, pode ser que lá atrás você não introduziu ela nesses afazeres, você não deu a ela a possibilidade de fazer isso de uma forma agradável, de uma forma, por exemplo, tranquila. Um exemplo, meu menino, por exemplo, de 4 anos, não é porque eu tenho uma pessoa em casa que em alguns momentos eu pego ele, por exemplo, e vamos arrumar o seu quartinho, e aí a gente pega, eu ensino ele a dobrar o edredom dele, aí a gente canta uma musiquinha, que inclusive foi a minha cunhada que ensinou, pega de um lado, pega do outro, pontinha com pontinha, e assim ele vai tomando gosto nas coisas, né? Os meus filhos, por exemplo, eles fazem muito menos coisas do que eu fazia. Eu me lembro, por exemplo, de alguns momentos da minha infância em que a gente não tinha ninguém para ajudar em casa e, por incrível que pareça, a minha casa era até mais organizada do que quando a Mirinha estava lá conosco, que era a Mirinha que trabalhava lá. Mas por quê? Porque a gente, por si só, a gente já mantinha a coisa mais organizada. Acordar, arrumar a cama, né? E aí é questão de conversar, de fazer um contrato.
né, de fazer um contrato. É por isso que eu falo que você pensar na família, não como ali o papai e a mamãe ia prover, para prover e os filhos ali só para tomar, só para ter, beleza, se eles estiverem nessa idade, né? Mas, por exemplo, a Sofia com 8 anos, 9 anos, ela já tem algumas responsabilidades. Tem dia que ela faz, tem dia que ela não faz, né? Por exemplo, eu tenho 2 cachorrinhas, né? É tarefa dela o passeio com as cachorrinhas todos os dias de manhã. Então, o passeio da manhã é tarefa dela, sabe? É uma responsabilidade dela de pegar as sacolinhas, colocar a coleirinha nelas e sair com elas para elas fazerem o xixi e o cocô delas na grama, recolher o cocô, tudo bonitinho. É tarefa dela também organizar o quarto dela, organizar os materiais da escola dela, deixar tudo arrumadinho ali perto do computador. Então, fazer tarefas também. Até o ano passado, por exemplo, eu ficava ali controlando as tarefas e falava para ela se ela tinha tarefa naquele dia ou não. Hoje não. Hoje já é responsabilidade dela acompanhar as tarefas, fazer. Então, eu acho que dar essa responsabilidade também delas com elas para algumas coisas dentro de casa é muito bacana, né? Por exemplo, aos finais de semana, às vezes ela lava as louças para mim, às vezes o Miguel pede para lavar a louça, aí eu tiro ali da pia as coisas que são de quebrar, e é óbvio que ele lava a louça como sendo uma brincadeira. E ele lava bem lavado? Não, ele não lava bem lavado. Mas eu deixo ele lavar. Ele lava, ele enxágua, não enxágua direito, põe sujo de, de sabão ali, eu ponho um paninho ali do lado da pia, né? E aí ele vai colocando as coisas lavadas em cima desse pano ali que eu deixo ali para secar. E depois, sem ele ver, eu vou olhando e vou voltando para a pia, ou eu vou lavando. É assim que a gente estimula, né? Então, como a sua filha está com 12 anos, talvez um jeito bacana de você fazer é você sentar com ela. Sentar com ela, e não sei se você tem outros filhos ou o seu marido, seria bacana se sentasse todos, se pensasse na família realmente como uma comunidade familiar, né? E pensando que o lar é uma comunidade familiar e que todos ali são membros dessa comunidade, dessa família, né? De acordo com a idade de cada um, o que cada um poderia fazer para contribuir, né? Para contribuir em prol dessa comunidade. Então, eu acho que é uma abordagem bacana de se considerar e aí conversar. Por exemplo, eu que vou cozinhar, beleza, eu posso continuar mantendo eu fazendo o almoço, fazendo a janta, mas eu gostaria que alguém assumisse a louça para mim. Aí talvez a sua filha de 12 anos topa, talvez ela tope ficar com a louça do almoço, né? Então, tem várias questões. Com relação ao celular também, vale a pena também um contrato, né? Conversar de que, por exemplo, aqui na minha casa, eles podem ficar uma hora por dia. Eu deixo uma hora ou no celular, ou jogando, que o meu menininho de 4 anos agora, ele já tá jogando no PlayStation, uns joguinhos de... Não é esses joguinhos violentos, mas ele tá achando o máximo, porque... E outra coisa bacana, gente, que na idade dele, ele tem que aprender as formas geométricas, né? E ele aprendeu as formas geométricas com o controle ali do PlayStation, porque lá você tem o triângulo, você tem o quadrado, você tem a cruz, você tem o X, você tem o círculo. Então, ele aprendeu as formas geométricas ali, né? Então, sabendo como conduzir, eu acho que a conversa é o melhor caminho, que é bem bacana de se fazer. Inclusive a Maria de Fátima está falando aqui que ela tem um filho que ajuda mais, né, de 15 anos. Então, eu acho que vale um bate-papo, sabe, Maria de Fátima? Acho que vale reunir todo mundo, toda a família, sem imposição, né? Talvez para essa reunião você já coloque ali todas as atividades, né? Todas as atividades ali da sua casa que você gostaria de dividir com todos, né? Considerando que todos estão ali, vivendo embaixo do mesmo teto, né? E como que eles se dispõem a ajudar. Talvez ela não ajude porque no momento que você pede a ajuda dela é um momento que talvez ela não queira, talvez ela seja um momento onde ela conversa muito com as amigas dela, seja um momento onde todas estão mais livres. Então, deixa ela falar, ouça, né? Ouça o que ela tem a te dizer, tá?
Então, eu queria deixar aqui então registrado esse ponto de atenção, né? Como o meu foco aqui é muito trabalhar a questão do tempo, né? De melhorar o nosso tempo, e que os nossos filhos demandam tempo, sim, eles demandam. E principalmente quando eles dão esses sinais de que querem autonomia, né? E aí é nesses momentos, às vezes a gente deixa de pra lá, ou a gente posterga, e talvez valeria a pena não postergar. Talvez valeria a pena realmente olhar para esse pedido de autonomia, ajudar, direcionar como fazer isso, que às vezes pode acontecer de outra pessoa, de você não ir lá e não ensinar como fazer e ela aprender de outra forma. E ela buscar esse apoio do como fazer em outra pessoa, às vezes na mãe de outro coleguinha, às vezes com um vizinho, às vezes com outro coleguinha, percebe? E é aí que estão as brechas que às vezes a gente pode deixar para que um outro fale de assuntos que não seja você, por exemplo. Assuntos delicados, né, como por exemplo, a descoberta da sexualidade é um outro exemplo, né, que se você não estiver ali disponível para falar sobre, para orientar, para trazer a sua visão, a sua opinião, né, sobre diversos temas, questões de preconceito, né, bom, então é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Agradeço demais a presença aí de vocês aqui.